Este é o mais antigo vestígio do românico conimbricense. É o claustro da antiga igreja de São João de Almedina, que sabemos estar em obras em 1131, o ano exato do começo do novo românico coimbrão. Arcaizante, mas românico sem dúvida. Uma obra que testemunha o habitual modo de construir, o habitual modo de esculpir dos canteiros, dos construtores do românico tradicional português, mas que em breve seria substituído por esse românico inovador que vemos nesse grande edifício que é a Sé Velha de Coimbra, que temos neste momento já à nossa frente. Um templo que se impõe no exterior pela sua forma austera, paralelepipédica, uma verdadeira torre defensiva, um verdadeiro forte. Aliás, é aquilo que se chama uma igreja-fortaleza. Sabemos que foi o mestre Roberto quem traçou o seu plano. Um mestre que nesta altura já estava em Lisboa, naturalmente acompanhando o rei a partir da conquista desta cidade em 1147. O plano deste edifício é de excepcional homogeneidade, uma construção de eleição, uma construção de um homem que sabia planear, sabia traçar antes de executar a própria obra. No fundo, um homem que trabalhava de forma muito diferente dos lavrantes, dos construtores portugueses de então. É uma construção que no seu exterior, sobretudo na sua fachada, com uns 5 corpos bem vincados, 3 avançados e 2 recuados, um largo portal e sobre ele um largo janelão, dizia, é um esquema este que vai ser repetido depois em todas as igrejas paroquiais mais pequenas. Mas é um esquema que já vem desde Santa Cruz, embora hoje Santa Cruz esteja um pouco alterada sob toda uma decoração que lhe foi feita no século XVI. Mas aqui pode-se ver também uma influência marcante, sobretudo no aspecto decorativo, da arte muçulmana, aquilo que poderemos chamar uma influência modesta. Mas é o seu interior que se impõe, sobretudo pela unidade. Raramente em Portugal, na Idade Média, um edifício foi planeado e acabado na mesma forma. E um desses exemplos é esta igreja da Sé Velha. Uma grande abóbada de berço, na nave central e no transepto, reforçada por fortíssimos arcos costurais que se prolongam em meias colunas adossadas, num esquema, como aqui se pode ver, que copia Santiago de Compostela, a grande igreja do apóstolo da Galiza. Também no aspecto decorativo, nomeadamente nos capitéis e em todas as molduras, se pode ver uma arte extraordinariamente evoluída. Se pode ver a ação de um homem que planeava contidamente e que fazia executar rigorosamente os seus planos. Não são mais os capitéis feitos por simpatia, de qualquer maneira, dos lavrantes do norte, das igrejas da Ribeira Lima ou do Baixo Minho. Nada disso, trata-se de canteiros educados, numa arte provavelmente que se aproxima daquele que é considerado ou chamado o segundo mestre de Silos. As naves laterais mais baixas, cobertas estas sim de abóbadas de arestas, mas plenamente românicas. Santa Cruz, estamos aqui a ver, era anterior na sua construção à Sé Velha, e a fachada com os mesmos 5 corpos, que se podem perfeitamente divisar e o mesmo aspecto paralelepipédico. Só que, em pleno século XVI, na época manuelina, foi-lhe posta toda esta carapaça decorativa e no século XVIII este arco triunfal. E os corpos exteriores, os corpos laterais, que eram de secção quadrada, foram transformados em octogonais, mas na base ainda se pode ver que no fundo este era o esquema rigoroso da Sé Velha. É pois este um protótipo que se vai repetir. É na Sé Velha e também noutras igrejas como esta, a de São Salvador, uma das diversas paroquiais que em Coimbra se construíram. Sabemos, por uma lápide que ainda hoje se conserva, que este portal estava em construção ou em acabamento em 1178. Não era, pois, já seguramente nem mestre Roberto, nem mestre Bernardo, o seu construtor. Era um dos homens que aprendera com ele, um dos homens de terceira geração,
que iria aqui utilizar algo do que aprendera no estaleiro da Sevilha, mas sem conseguir que a sua obra atingisse o nível daquela. Era uma igreja paroquial e quase todas as paroquiais seguiram o mesmo esquema. No interior, 3 naves cobertas de madeira, um transepto não saliente e uma cabeceira tríplice, com uma capela-mor e 2 capelas colaterais. No exterior, nas mísulas, nos cachorros, nos capitéis, um tipo idêntico àquele que se via na Sevilha, mas mais popularizado, sem o nível, sem a erudição dos esquemas da Catedral de Coimbra. A mais moderna das igrejas românicas de Coimbra é a Igreja de Santiago, sagrada em 1206. Tem hoje uma terminação triangular que não era a original. Acontece que esta igreja sofreu imensas transformações e, no século XVI, para a construção da Misericórdia, foi feito um piso superior que a alterou radicalmente. E no fim do século passado e no princípio deste, quando da reconstrução, deram-lhe esta terminação que efetivamente não corresponde à inicial. Pode-se ver claramente também aqui 5 corpos, 3 salientes, o central e os 2 laterais, e 2 reentrantes, mas aqui abrindo-se já uma janela mais larga. Era um pronúncio de uma evolução a caminho da arquitetura gótica. No entanto, os esquemas decorativos das colunas, os esquemas decorativos dos capitéis mantêm-se os mesmos que tínhamos visto na igreja de São Salvador e que conhecemos da igreja de São Pedro e também por desenhos da igreja de São Cristóvão. No interior, o mesmo esquema, um corpo coberto de madeira com colunas delgadas a suportar um teto naturalmente leve e não abobadado, e uma cabeceira tríplice, essa sim abobadada. Enfim, um esquema que se repete quer na ornamentação, quer no arranjo do espaço interior, quer ainda na própria fachada. E sempre a marca decorativa do muçulmanismo que naturalmente estava presente, quer através da mão de obra, quer através das formas que eram importadas do sul.